Agora vamos para a aula de matemática. Ai, essa laranja. Eu não gostaria de comer sozinha. Então, vou parti-la ao meio. Vou dar metade para alguém. Acho melhor partir em 4. Então, parti a laranja em 4. Ela estava inteira, né? Depois eu parti ela no meio para dar metade. Depois eu resolvi partir em 4. Vou pegar um pedaço dessa laranja. Quantos pedaços tinham? 4 quartos de pedaços. Quando eu retirei um, ficou quantos quartos de pedaço? 1, 2, 3. 3 quartos. Então, eu tirei 1 quarto. Cada pedacinho desse aqui vale 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto, porque eu reparti em 4. Quando eu retirei um pedaço, eu retirei 1 quarto e ficou 3 quartos. Adivinharam qual é a matéria de hoje? É fração. Fração já está dizendo fracionar. Então, eu fracionei a laranja, dividi ela em 4. Fracionei retirando um pedaço, vale 1 quarto do pedaço da laranja, e ficaram aqui 3 quartos. Vamos lá agora no livro? Bom, aí no nosso início da página está falando frações, parte 1. Hoje é o iniciozinho da fração, saber o que é o significado e a leitura. O menino está aí com um bolo na frente dele. A mãe dele repartiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Ela repartiu o bolo em 8 pedaços. Cada pedacinho desse vale 1 oitavo. 1 oitavo, 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 1 oitavo. Só que o menino pediu um pedaço de bolo. A mãe retirou 1 oitavo e ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oitavos do bolo. Vamos lá para a próxima página. Fração como divisão. Até o momento, você deve estar acostumado a indicar as divisões utilizando o símbolo de dividir, né? Mas também podemos indicá-la como uma fração. Um dos significados da fração é a divisão. A divisão 32 dividido por 4 pode ser representado como 32 quartos. Ao interpretarmos a fração como divisão, temos 32 sobre 4. O 32 é o meu numerador. Esse traço aqui indica o traço fracionário que indica a divisão. É como se eu estivesse dividindo 32 dividido por 4. E o 4 é o meu denominador. Lembrando que para dividir o numerador tem que ser maior que o denominador ou igual. O denominador de uma fração sempre deve ser diferente de 0. O numerador e o denominador de uma fração são compostos de números naturais, excluindo o 0, tá? Com um denominador diferente de 0. O numerador indica o dividendo. O numerador indica o meu dividendo, que é o 32. E o meu denominador indica o divisor, que é o 4. Veja outros exemplos. 5 sobre 5. 5 dividido por 5, 1.
28 sobre 2, 28 dividido por 2 igual a 14. 80 sobre 10, 80 dividido por 10, 8. 30 sobre 15, 30 dividido por 15 igual a 2. Igual ou diferente? O número 3 e a fração 3 sobre 1 representam quantias iguais ou diferentes? Pensem aí e façam. Complete os espaços de modo adequado e resolva as divisões. A divisão 50 dividido por 10 deve ser representada pela fração. Aí você vai botar em forma de fração, igual tá aqui em cima, ó. Em forma de fração. Obtém o quociente 50 dividido por 10, quanto dá? Mas primeiro você tem que botar nesse tracinho em forma de fração, para depois colocar o resultado. A divisão, lá embaixo está mostrando, 36 dividido por 9 pode ser representada pela fração 36 nonos e obtém quociente 4. Na próxima página, fração como parte de um todo. Na abertura da unidade, podemos ver que o bolo foi dividido em 8 partes iguais e que Vitor pegou uma fatia. O bolo inteiro pode ser representado pela fração 8 oitavos. A fatia que Vitor pegou pode ser representada pela fração 1 oitavo. A parte que sobrou equivale a 7 oitavos do bolo, foi o que eu expliquei. O bolo estava dividido em 8 pedaços, enquanto não tirou nenhum pedaço, é um inteiro. Então, é 8 oitavos. Quando o Vitor tirou um pedaço, ele tirou 1 oitavo desse bolo e deixou lá 7 oitavos. Um dos significados da fração é a representação de uma ou mais partes de um inteiro, que foi dividido em partes iguais. Observe a fração 1 oitavo, numerador, denominador. O numerador indica as partes do inteiro que estão sendo consideradas, e o denominador indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Indique a fração que representa as partes coloridas e complete as frases. Fração. Se todos os pedacinhos estão pintados, é igual ao bolo. Se o bolo está inteiro, são 8 oitavos, porque não foi retirado nenhum pedaço. Então, que fração é essa aí da primeira figura? Que não foi nada retirado, foi dividida em 4 pedaços, né? Vou falar essa só para dar uma dica. A fração é 4 quartos, 4 sobre 4. Foram pintadas quantos pedaços? 4. O que indica, parte da figura, o que indica o numerador da fração. A figura dividida em 4 partes iguais, o que indica o denominador da fração, tá? As partes pintadas indicam o numerador. E as partes, se forem retiradas, o que indica é o denominador, 4 quartos. Na próxima figura, foi dividida em 5 partes, né? E foram retiradas quantas partes? O que foi retirado é o meu numerador. As partes inteiras é o meu denominador. Na próxima tem aí também outra que foram divididas em 7 partes. Foram retiradas quantas partes? Lembrando que o inteiro é o meu denominador. E que a parte que foi retirada é o meu numerador. Só para nós relembrarmos, aqui tem uma pizza. Ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada pedacinho é 1 oitavo, né, dessa pizza. Se eu retirar um pedaço, eu retirei
1/8. Se eu retirar 2, 2/8. Se eu retirar 3, 3/8. Se eu retirar 3/8, vai ficar 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ainda vão ficar 5 pedaços. A próxima pizza foi dividida em 6 partes iguais. Se eu retirar 5 pedaços dessa pizza, são 5 cestos. E vai ficar 1/6, porque cada pedacinho equivale a 1/6 dessa pizza. Essa pizza foi dividida em 2 pedaços, então é 1/2 para mim, 1/2 para vocês. Essa outra aqui foi dividida em 3 pedaços. Se eu retirar um pedaço, vai ficar 1/3 meu e 2/3 que sobraram. Aqui mostra uma pizza dividida em 4 partes. Foram retiradas 3/4 dessa pizza e ficou 1/4. Estão vendo aí? Para fixar o conteúdo. Então, vamos fixar aqui, ó. 24 sobre 4. 24 é o meu numerador. O traço é o meu traço fracionário que indica a divisão. E o 4 embaixo é o meu denominador. 24 quartos. Então, 24 dividido por 4 é igual a 6. Ou 24 dividido por 4 igual a 6. Naquela questão, se o 3 é igual a 3 sobre 1, é igual. São iguais, pois 3 sobre 1 é igual a 3 dividido por 1, que é igual a 3. Então, 3 é igual a 3 sobre 1. Espero que tenham entendido essa matéria. Muito interessante fração. E na próxima aula também será fração. Aí já vai começar a complicar um pouquinho. Beijo para vocês. Qualquer coisa, me procurem.